Como todos já sabem, porque para quem não teve conhecimento ainda, mas eu quero aproveitar o momento para comunicar a todos, né, apresentar a todos que eu fiz um trabalho brilhante, né, mas a minha esposa em Maceió, mas infelizmente esse trabalho, depois de 9 anos, ele encerrou. Encerrou por conta da ambição, né, da falta de respeito, né, por conta do nosso Estado. A gente veja que a instituição filantrópica, ela na Constituição Federal, né, o artigo 213, quando fala da cultura, do esporte e do lazer, todas as instituições filantrópicas, ela está apta a receber recursos do poder público. Então, é o que diz a lei, certo? Não é eu. Artigo 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, comunitária e filantrópica. Infelizmente, eu não tive essa sorte de adquirir recursos do poder público para dar continuidade ao meu trabalho. É uma pena, porque essa escola, ela chegou a atender praticamente 10 mil alunos, certo? Ou mais, certo? Isso eu tenho documentado aqui. Então, todos os alunos estavam sendo acompanhados pelo Ministério da Educação, pelo Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, pelo Ministério Público, né, da Vara das Fundações, e, inclusive, o Ministério Público também, que acompanha o Conselho da Criança e do Adolescente. Então, nós temos o juiz da criança e do adolescente. Então, todos esse pessoal, eles estavam cientes desse trabalho, entendeu? E, infelizmente, deixaram essa instituição no caos, né? Então, é uma instituição que esses alunos, nem a água que eles beberam, o Estado assumiu, o poder público não repassou nem o valor da água que esses meninos, durante o período das atividades educacional, eles beberam. É uma pena, né? É uma vergonha. Mas, na época, existia, quando eu iniciei a instituição, então teve mais ou menos 3 a 4 prefeitos e mandatos e governador, certo? Não foi um só. Eu não posso chegar aqui e dizer assim, não foi governador fulano de tal, fulano de tal. Agora, uma pena, porque a gente percebe que eu fiquei indignado ao ver aqui o Estado, certo? O Estado de Alagoas, na época da gestão do excelentíssimo senhor governador, Divaldo Suragi, ele repassou aqui 750 mil reais, certo? Para um criatório de tilápia, certo? E esse criatório de tilápia pertencia a um ex-vereador que era, na época, fazia parte da pasta dele, né? Que era o vereador Jorge Sexto. Então, esse criatório de tilápia, ninguém nunca viu. Eu mesmo desconheço. E diz aqui no jornal que funcionava em bebedouro. Isso, o pessoal do bebedouro sabe muito bem que esse criatório não existe, certo? Mas o dinheiro foi repassado. Está aqui o jornal. Entendeu? Então é uma pena, né? É um trabalho brilhante como esse. O cidadão se esforça, né? Aproveitei que quando casei, a minha esposa já tinha uma pequena escola. Comprei terrenos vizinhos, adaptei uma escola maior, certo? E em vez de eu colocar a escola particular, por conta da carência da população, a humildade, onde a escola, o pessoal humilde, onde a escola estava instalada, eu achei por bem de criar essa instituição para ajudar o pessoal a oferecer uma educação melhor. Mas a gente vê isso aí. E esse é os nossos gestores governamental, né? Eu tenho também aqui
apesar da carência que eu tinha de recurso, certo? O Ministério da Educação todo ano repassava uma circular para mim da merenda escolar, entendeu? Então eu tenho aqui várias repasses de recursos, tá? Circular, tá? Aqui tá circular, tá aqui o ofício, Brasília, tá? Repassava para mim a quantidade de alunos, o valor da quantidade de alunos, repassava para o município, que é lei, para o município repassar em espécie os gêneros alimentícios a merenda. Então a quantidade de alunos, 166 alunos do ensino fundamental, 43 do ensino, mais do ensino fundamental, entendeu? Então tem vários aqui, sabe? Tem esses outros aqui, ó, tá? 203, tem mais 26, mais 5 alunos, então veja bem a quantidade de alunos. Outra circular, essa circular aqui é de 2008, essa aqui é de 2007, entendeu? E aí sucessivamente, tem várias circulares aqui, repassando, avisando o Ministério da Educação que estava repassando o recurso, tá? Então, nada de o recurso chegar na escola. Então, toda vez que eu pleiteava o recurso, através de ofício no município, o município botava empecilho. E aí eu achei por bem de fazer um protesto ali na Fernando de Lima, nossos pais, reivindicar isso aí. Tá? Além de outras coisas, reivindicar esses repasses de recursos que nunca chegavam na escola. Então eles imediatamente mandaram a gerência de crise da Polícia Militar e eles ligaram avisando que a merenda estava liberada. O Ministério da Educação ligou para mim e disse, não, a merenda está sendo liberada para essa escola. E aí o município ligou pedindo para mim ir até lá, que lá ia ser liberada a merenda a partir daquele momento. Aí eu achei estranho porque os outros anos não foi liberado. Só depois que eu fiz o protesto, as reivindicações que está sendo liberado. Então, eu, ao ir até a CEMED, juntamente com outras pessoas que faziam parte da diretoria da instituição, a coordenadora pedagógica e a tesoureira e outros membros da diretoria, ela falou na reunião, a pessoa que estava lá representando o município, que eu muitas vezes tentei pleitear esses recursos, e os recursos eu só queria receber se fosse em espécie. E o recurso poderia ser espécie repassado em espécie aos gêneros alimentícios, que não procede, tá? Mas ela fez essas as alegações, uma vergonha, uma covarda que se encontrava lá. Mas a gente tem que ter paciência, né? E a gente não bater confronto com esse pessoal e ir na calma. Então, disseram que isso não procedia, certo? Mas mesmo assim ela repassasse de qualquer forma. Então ela achou por bem de adiantar o processo e me pediu para mim elaborar outro ofício, eu elaborei outro ofício e solicitei a repasse do recurso daquele ano. Foi o que fez. Cheguei lá, uma tesoureira, o processo estava lá no birô, tudo bem arrumadinho. E aí ela achou por bem, disse, Antônio, dá um cafezinho e tal e coisa. Uma bondade imensa, rapaz. Aí quando eu fui folhear o processo, lá eu tinha que receber 60 e poucos mil reais. E eu tinha só 16 mil reais. Ou seja, eu assinava que estava recebendo 60 e poucos mil e ia receber só 16 mil. Quer dizer, isso é uma vergonha. Então achei por bem de não assinar, certo, o processo, recusei a assinar e receber o dinheiro, o cheque que estava lá em cima do processo, e achei por bem protocolar, está aqui no Ministério Público Federal a denúncia. Ora, comecei a sofrer perseguições, tá? E mais perseguições. Infelizmente, na hora que eu fui protocolar esse ofício, eu fiquei surpreso, porque está aqui, ó, documento aqui, o número do processo, certo? Foi de entrada com o processo e eles depois repassaram para outro número. Infelizmente, o procurador
chefe que estava lá, que recebeu esse ofício, estava com o processo na mesa, e só faltou bater em mim, por conta que eu queria, por toda a força, que eu apresentasse quem era a pessoa que não quis repassar o dinheiro, que estava ficando com o dinheiro. Era assim. Quem foi que ficou com o dinheiro? Diga para mim quem foi que ficou com o dinheiro. Eu digo, doutor, o senhor, eu fiz o meu papel, eu fiz a minha apresentação. Quem tem que julgar o processo, quem tem que apresentar os culpados é a justiça, certo? E o senhor ganha para isso. Então, infelizmente, eu não tenho condições de chegar para o senhor e dizer, foi fulano que roubou o dinheiro, foi fulano que ficou com o dinheiro. Não, eu não tenho capacidade para isso. O senhor é quem tem que apurar os fatos. Eu fiz a denúncia. Infelizmente, retire esse homem da minha sala, retire esse homem da minha sala. Então, é esse o tratamento que a gente tem em alguns setores dos nossos órgãos públicos. Né? Eu não sei que influência ele tinha perante o prefeito na gestão. Né? Geralmente, algumas pessoas desse nível é filiado a algum partido político, tem algum entrosamento com algum partido político, e eu acredito que ele era do mesmo partido e não queria receber aquela denúncia. Não achou de acordo, não gostou de eu ter feito uma apresentação, uma denúncia contra o município dessa merenda. Então isso é uma vergonha, certo? Então a gente faz um trabalho tão bonito, tão elegante para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, e passa por esses constrangimentos. Então, esse é um dos constrangimentos. Mas teve diversos constrangimentos que eu passei. Passei por uma pressão, uma tortura psicológica terrível, por conta do dinheiro que o governo não repassava. Então, um funcionário chegava lá, botava a mulher, a esposa de um policial, por exemplo, chegava para trabalhar, mas só teve esposa de policial, teve esposa de outras pessoas. Então, chegou a trabalhar. Eu ofereci emprego para esse pessoal, mas eu avisava na hora da contratação. Aqui era uma instituição filantrópica, a gente depende de verba pública, e se chegar verba pública, todo mundo é beneficiado. Se não chegar, infelizmente, eu não posso dar continuidade, não tem como pagar vocês. Vocês querem? Então a pessoa chegava e aceitava. Via o tamanho do imóvel, era localizada a instituição, onde funcionava a instituição, e aí achava que se passasse 6 meses ou um ano, botava a instituição e ia tomar o imóvel. Né? Na minha percepção, né? Eu acredito que era dessa forma. Então tive muito problema, porque depois chegava o marido lá para me ameaçar, querendo que eu pagasse a mulher dele a pulso. Entendeu? Então, infelizmente, empresário passa por isso. Certo? O cara dá um emprego à mulher, daqui a pouco o marido da mulher quer que o cara pague o valor que ele quer a mulher dele. Sabe? Então, isso era um dos constrangimentos. Outros constrangimentos foi a perseguição política. Né? Eu fui vítima de uma perseguição política covarde. Né? Até por conta do trabalho brilhante, a quantidade de alunos que eu atendia, a instituição, assistido pela instituição, e começou a criar um ciúme, né, do nosso vereador do bairro, e aí começou a perseguição. Então foi avisado pelo próprio Ministério Público, da vara da fundação, eu não vou citar a pessoa, mas o próprio Ministério Público me orientou que eu tivesse o máximo de cuidado, que eu estava correndo um risco de vida muito alto. Tá? Então, não só foi essa promotora, certo, que me falou isso, mas teve também o presidente do Conselho Tutelar do bairro, que tocou no mesmo assunto, me deu a mesma orientação. Então, fiquei nessas condições e achei por bem fechar a instituição e sair de lá, tá? Então, estou fazendo a minha vida pública aqui, pretendo me ingressar na vida pública aqui, vai depender de vocês, eleitores, tá? Então, no momento eu sou simplesmente pré-candidato, mas se o TRE aceitar o meu registro, eu pretendo me ingressar na vida pública, vai depender do voto de vocês, da confiança de vocês, e aí eu vou dar continuidade no meu trabalho, tá? Vou trabalhar em pró dos arapiraquenses.
se Deus nos permitir, certo? Mais do que ele ninguém, né? Então, se ele me permitir e vocês acreditar, eu vou honrar o meu nome aqui nesse município e vou deixar o meu legado aqui, tá? Esse é meu objetivo, né? Registrar, né, a minha ética, a minha cultura, o meu profissionalismo, tá? Tudo que eu aprendi, tudo que eu sofri até agora, eu vou servir de experiência, tá, para mim usar neste município, onde até agora, graças a Deus, eu estou sendo respeitado. Muito obrigado a todos.